descansar agora. Então, boa noite, minha gente. Ó, vê que interessante. Na literatura do cordel, tem um gênero chamado décima, que são 10 versos, e no nome e no décimo tem um mote. Então, o apresentador dá um mote, e o poeta faz 8 versos e termina com 2. Por exemplo, um dia eu estava vendo um cabra no sítio, morava sozinho, aí a repórter chegou para ele assim e disse: moço, você não tem medo de morar sozinho no sítio, não? Aí ele disse assim: a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Vê que maravilha, né? A vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. O que é que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Como é, minha irmã? A vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. O que é que ele quis dizer com isso? Que na vida, por mais que a gente tente desenhar, só quem torce e distorce a nossa vida é Jesus. A gente pode tentar fazer uma coisa, mas termina até fazendo outra, né? Por exemplo, um poeta chamado João Paraibano, ele disse assim: às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto, e eu digo ao povo que fiz: nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. Por quê? Porque às vezes a gente quer dizer algumas coisas, termina dizendo outras, e a gente pensa que foi a gente, mas foi o Papai do Céu que nos mostrou, né? Então, como foi o modo que eu disse para vocês? Para ver se vocês estão prestando atenção. A vida é um parafuso, só Jesus para quê? Para distorcer. Distorcer ou distorcer? Distorcer. Quem torce, distorce. Agora, se eu digo uma coisa errada, você diz: vamos distorcer ele, né? Estou certo ou errado? Eu sou de história, viu minha formação. Quem é português, ajuda aí. Distorcer ou distorcer? Tu acha que é distorcer? Ó, depois procura aí no Google, viu, minha gente? Mas aí, eu vendo essa frase, eu escrevi assim: não levo nada comigo, da vida eu não tenho nada, é frágil minha jornada, pois caminho no perigo. À procura de uma briga, eu vou tentando viver, às vezes sem merecer, solitário e confuso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Vou plantando todo dia a paixão no meu quintal, tentando espantar o mal com som e poesia, cativando a alegria e a procura do saber, desprezando o sofrer, pois descartei já não uso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Quero no final da vida ter vivido um grande amor, ter sentido alguma dor, ter desamparo e guarida, que sare minha ferida na morte se Deus quiser, e quando a hora vier, leve um corpo em desuso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer, ou distorcer. Vê que massa, né? Isso é poesia de cordel, minha gente. E o mais importante disso tudo, viu? Isso é uma cultura tipicamente nordestina, então isso é nosso, e a gente às vezes não vê tanto, né? Por isso que eu tenho um projeto nas escolas chamado Educando em Cordel, que eu trabalho essa poesia nas escolas para que os jovens possam vivenciar de novo essa cultura tão rica. Por exemplo, eu estava ali sentado e essa frase aqui é um mote, viu, minha gente? Ó, eis que sou o semeador, a gente pode só acrescentar um pouquinho. Eis que sou o semeador e saio a semear. Então, se a gente fosse fazer uma décima com esse mote, vocês vão me ajudar agora. Olha como é facinho. Então, a décima é porque são 10 versos, né? Então, vamos lá. Primeiro verso, eu vou rimar com o quarto e com o quinto. Segundo com o terceiro. O sexto e o sétimo, eu vou rimar com semear. E o oitavo, eu vou rimar com semeador. Fácil demais, vocês já decoraram, não foi? Primeiro com o quarto e o quinto, segundo com o terceiro, sexto e sétimo com ar e o oitavo com ovo. Então vamos lá, eu vou dizer os 5 primeiro, vocês me ajudam, só não dá rima lá, viu? Então se eu disser assim, ó, vamos fazer de conta que a gente está numa cantoria de repentista, tá? Então eu sou o cantador e vocês são meus neurônios. Vocês vão me ajudar agora, viu? Então eu vou dizer assim, ó, primeiro com o quarto e o quinto, né? Me chamo Edgar Diniz e educar é meu papel, educando com cordel, eu me sinto mais feliz. Sou da vida um aprendiz
Agora a gente tem que ter o ar, viu? Sou na vida um aprendiz, saio assim a caminhar, outro ar aí, minha gente. Saio assim a caminhar. Vou me educar porque eu sou um educador, né? E na vida vou educar com carinho e com amor, pois eu sou semeador e saio a semear. Fácil demais, não é, minha gente? É muito fácil, né? Agora vê, os poetas de antigamente, né? Hoje não, que estão tudo alfabetizados, mas diziam esses versos na hora, sem saber escrever, né? Eles iam pelo som das palavras. Isso é lindo demais, né, gente? Por isso que eu sou poeta, que eu acho bonito demais. Mas aí, não comecei agora eu vou começar, viu, minha gente? Agora eu vou começar a palestra. Mas para a gente iniciar, eu queria iniciar com a poesia de um grande amigo chamado Amaro Poeta. Ele fez uma poesia sobre Deus e eu queria iniciar com essa poesia, porque, afinal de contas, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E ele disse assim, quem era Deus para ele? Ele disse assim: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. Deixa eu tomar água aqui, minha gente. 2 terços de água em cima, o mar na terra plantou e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nasceu da cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para trabalhar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra, a sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja, nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro escorreito. Deu à lua 4 faces, nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs num campo lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum. E ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos, sem esquecer de nenhum. Deus é 3 seres em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque Ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente, por estar em toda parte, Ele é onipresente, e de saber absoluto, Ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios Ele é o dono das chaves. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus, o dono do mundo é Deus. Eu acho lindo demais essa poesia, né? Só que tem uma parte dela que eu acho muito bonita, que ele diz assim: quem tira do olho a trave conhece os defeitos seus. Eu acho isso lindo demais, né? Eu sei que essa casa, ninguém olha a vida dos outros, né? Que aqui todo mundo é evoluído, mas eu sou de Seara de Deus, lá no Janga, e às vezes a gente ainda dá umas olhadinhas na vida do povo, mas eu sei que vocês não têm esse defeito, não é possível, né? Uma casa iluminada dessa, não é possível que tenha fofoqueiro aqui, né? Mas isso não tem, não. Mas eu acho isso muito interessante, porque a nossa caminhada, a gente se preocupa muito com a vida dos outros, né? E deixa de reparar a nossa vida, né? E a bagagem é nossa, minha gente, é só a nossa mesmo, né? Aí, às vezes, a gente fica só olhando a vida dos outros e a gente desmantelado na caminhada. E o mais interessante de tudo isso é porque Jesus está lá, no além, ele fica olhando assim para a gente e dizendo, não sei se vocês sabem, mas Jesus dorme de rede, viu, minha gente? Vocês sabiam disso? Tem lá o Livro dos Espíritos, viu? Pergunta 385. É o brincando, vamos procurar não tem isso não, viu? Mas Jesus dorme de rede e come cuscuz, porque tem que se alimentar bem para o trabalho, né? E ele diz assim, mãe, prepara um cuscuz que eu tenho trabalho, que eu vou mandar para o planeta Terra alguma coisa para esse povo aprender. Aí ele manda aqui para a Terra. E ele manda através dos médios. Então ele diz assim, vou mandar um livro para o Brasil, porque tem um médio lá que está surgindo, e diz assim, eu mando um livro de quê? Eu mando um livro científico, sei, rapaz, que eu mando. Aí Maria disse assim, meu filho,
manda um livro de poesia para esse povo. Aí ele mandou o primeiro livro psicografado por Chico, que é qual mesmo? Parnaso do Além-Túmulo. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Todo dia vocês leem poesia? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Ó, uns ali balançou a cabeça. Uma vez por mês? 6 em 6 meses? Um ano? Uma poesiazinha. Então vamos lá. Se Jesus está mandando poesia para a gente, mandou Parnaso do Além-Túmulo, dizem que a maioria das psicografias de Chico é poesia. 70% que Chico escreveu em psicografia é poesia. Então, se Jesus está mandando poesia e a gente não está lendo poesia, de duas uma, ou Jesus está equivocado, ou a gente está equivocado. O que vocês estão achando, né, diante do mundo que se encontra? Eu acho que a gente está meio equivocado, né? A gente não está lendo poesia. Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque na minha poesia inicial eu disse que vem de onde mesmo? De Patos, na Paraíba. Eu sou de Patos. E quando eu estava estudando lá no ensino fundamental, no ensino médio de Patos, jamais iria um poeta na minha escola. Por exemplo, Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Não ia na minha escola. Então, o que foi que eu criei na mente? Ser poeta é um ser divino. Eu nunca vou ser um poeta. Então, às vezes acha que não pode ser poeta, porque poeta está como se fosse na classe do divino, e a gente não é divino. Então, a gente passa a não ler muita poesia, não entender muita poesia, e isso é lamentável, né? Porque tem poesia em tudo. Jesus está mandando poesia para a gente em tudo. Por exemplo, sobre essa questão do julgamento, ele disse assim, eu vou mandar uma poesia para a terra, lá para o centro, mas não tem nenhum médico poeta, então eu vou mandar para algum cantor, que ele canta, acha que é dele, o povo escuta e vai propagando, né? Aí os anjos disseram, mestre, tem um forrozeiro lá em Catolé do Rocha, que ele é médico e não sabe, vamos mandar a música para ele. Aí Jesus disse, vamos mandar para ele. Aí mandaram para Chico César, lá em Catolé do Rocha, bem pertinho, né? Aí Chico César disse assim, sobre fofoca, viu? Uma poesia sobre fofoca. Ele disse assim, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, me ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando, então, de vez em quando, é bom se perder. Perdido fica procurando e vai perguntando e acha sem saber. Ruim mesmo é se achar perdido, achar sem ter sido, no olhar não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Vê que maravilha, né? Mandou para o forrozeiro, porque para Jesus pode mandar para todo mundo, né? Afinal de contas, quando ele estava caminhando entre nós aqui, na terra, ele escolheu 12. Qual era o perfeito dos 12? Nenhum, né? Porque também se ele fosse procurar o perfeito, ele ainda estava andando, né? Ainda estava andando pelo planeta Terra. Então ele diz, vai 12 do jeito que tem. E o mais interessante de tudo é que o primeiro que ele escolheu foi quem? Se fosse lá em Patos, na Paraíba, a gente ia dizer assim, o mais brutinho que tinha. Que era quem? Pedro, pescador, né? Se ele fosse escolher o mais culto, podia ter escolhido Mateus, que era um cara cobrador, né? Sabia os números e tal, mas escolheu Pedro. E Pedro era tão brutozinho que estava lá pescando, e Jesus olhando ali a pescaria, Pedro devendo os impostos dele, doido para pescar e sem pescar um peixe. E Jesus olhou assim, eu vou fazer uma pergunta aqui, que muita gente vai declarar a idade agora, viu? Quem de vocês já assistiu Thundercat? Olha, tem uns ali que não levantaram não, mas sabe o que é, viu? Quem não sabe, minha gente, Thundercat, ele era um meio humano, meio gato, ele era lion, né? Tinha lion, tinha vários. E lion, ele tinha uma espada, e essa espada tinha o olho de Tandera. Então, quando o lion olhava para essa espada, ele conseguia ter uma visão além do alcance. Jesus tinha. Poeta também tem mais ou menos, sabe, minha gente? Porque a gente vê tudo, assim. É incrível. Menos espiritualidade. Eu vejo tudo, menos a espiritualidade. E Jesus tinha essa visão. Então, quando Jesus viu Pedro pescando ali, Jesus olhou assim e disse, rapaz, aí não tem peixe, não. Aí Pedro disse, espera aí, Jesus, tu quer saber mais do que eu pesco todo dia aqui, né? Aí Jesus disse, aí não tem não, mas se tu for ali, tem. Como Pedro viu que não pescava ali, aí foi lá e tinha peixe mesmo. Porque Jesus já tinha visto isso, né? Então, Pedro já começou sem fé no mestre, né?
Mas quando Pedro viu isso, disse, não, mestre, agora eu vou contigo, né? E não se preocupe não, que eu sou fiel, viu? Aí Jesus disse, mas Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Pedro disse, nego nada. Negou, né? E o mais interessante na caminhada, tem uma passagem que eu acho uma metáfora muito massa, é quando Jesus está no barco com Pedro, e Jesus diz, levanta, né, vai andar nas águas. Aí diz, Pedro, vem andar aqui comigo. Aí Pedro, espera aí, Jesus. Aí é fé demais, né? O Senhor ainda quer que eu ande sobre as águas, né? E Jesus disse, não, rapaz, vem embora. Aí Pedro vai, levanta e vai andar com Jesus. Só que quando o mar começa a ter uma revoltazinha assim, Pedro começa a se afogar. E Jesus disse, ô homem com pouca fé, né? Mas é um pouco da gente assim, sabe? Todo dia Jesus disse assim, poeta, vamos embora andar comigo? Aí eu disse, vamos, mestre. Ele disse, mas aqui sobre as águas. Eu disse, mas mestre, tem um cantinho mais fácil não, né? Ele disse, não, rapaz. Eu disse, não, mas vamos. Mas quando algo vai contra o que eu sempre aprendi, assim, que não me dá segurança, eu vou me afogando, né? E Jesus disse, ô poeta, como tu tem pouca fé. E a gente caminha assim. E Pedro, até no finalzinho, quando Jesus foi ser preso, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus disse, ô Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. 2000 anos se passaram e a gente ainda não aprendeu nem essa lição, minha gente. Que é através do amor que a gente consegue alcançar algumas coisas. Então, quando a pessoa pisa no nosso pé, a gente já fica revoltado. E agora, com a tal de redes sociais, a gente, quando vê uma coisa lá, a gente diz, não vou pisar no pé dele, não, mas vou soltar uma facazinha aqui, que já está na moda mesmo, né? Então, a gente está sempre se vingando, a gente está sempre fazendo alguma coisa, e 2000 anos se passaram e a gente não aprendeu que é através do amor. Um dia desse eu estava vendo aquele programa Roda Viva com um prefeito aqui do Recife, como é o nome do prefeito, né? João Campos. Na minha mente veio João Gomes, olha. João Campos. E eu achei uma coisa que ele disse maravilhosa. Ele disse assim, porque disseram, ô João, quando tu vai lá em Brasília pedir, se for presidente, você disse, rapaz, não tem isso comigo não, eu vou pedir para a minha cidade. Eu achei isso maravilhoso, mas eu tenho uma frase dele que eu achei muito bonita, quando ele disse assim, porque meu pai me ensinou que todo dia, quando eu saísse de casa, eu saísse para juntar e não para dividir. Isso é maravilhoso demais, né? Quantos da gente sai de casa assim, dizendo, rapaz, hoje eu vou sair para somar, eu não vou sair para dividir, não. Porque quando a gente sai, a pessoa fala de uma coisa que não é do que a gente pensou, do que a gente gosta, a gente já vai para o debate, né? Rapaz, cada um na sua escolaridade, minha gente. Não adianta a gente ficar pelejando muito, não. Então, todo dia eu saio através da poesia para tentar, pelo menos, juntar. Porque se a gente dividir, é ruim demais. Mas, como eu disse, a gente está no aprendizado. Tem um poeta chamado, lá de Campina Grande, que já partiu, Zé Laurentino. Zé Laurentino escreveu uma poesia chamada Esmola para São José. Essa poesia fala justamente disso, de respeito às diferenças. E ele disse assim, Esmola para São José, ele disse, tem certas coisas, seu moço, que de bom gosto eu não faço. É dar esmola a quem pede com o santo embaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem muita precisão, afinal nunca vi um santo comer feijão. Mas por arte do pecado, ou por minha pouca fé, todo dia lá em casa, chega um velho andando a pé, por sinal muito feliz, chega em minha porta e diz, esmola para São José. E o diabo da mulher, que é muito alcoviteira, nunca viu uma mulher que não seja rezadeira, adquire um tanto ou quanto, corre e vai dar por santo por ver fazer a feira. Às vezes, logo cedinho, quando vou tomar meu café, quando dou fé, eu grito, esmola para São José. Isso foi me enchendo o saco, cada dia enchendo mais. Um dia me acordei com a braguilha para trás, sentei num cepo de pau, tomei uma de repé. Quando dei fé, eu grito, esmola para São José. E para dar esmola, a mulher se remexeu e disse, não vá, pois quem vai sou eu. Quando cheguei lá na porta, o velho teve um espanto, eu disse, vai trabalhar que eu não dou esmola santo. Troca o santo por um inchado, deixe de ser preguiçoso, santo não quer esmola, deixe de ser presunçoso. O velho me olhou e disse, que São José te perdoe, se Deus tiver ouvido, que ele te abençoe. E que cubra tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto e compreensão. E se o senhor precisar aqui desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu te ensino o caminho. Fica no sítio Cauã, onde já morou meu pai, à direita de quem vem, à esquerda de quem vai. E se o senhor passar por lá com precisão, de fome o senhor não morre, também não dorme no chão. Quando o velho disse aquilo, eu senti naquele instante como se fosse uma formiga sobre os pés do elefante. Estava com as pernas tremendo, digo, não faço segredo, que o velho me deu uma pisa sem me tocar com um dedo. E eu, com tanta ignorância e tanta mansidão,
me fez provar muito caro minha falta de educação. Então, naquele momento, eu gritei para Salomé, mandei trazer para o velhinho uma xícara de café, e contando a grana minha, só 20 reais eu tinha. Dei tudinho a São José. Lindo demais a poesia, né? Poeta Zé Laurentino, Campina Grande. Rapaz, essa poesia, antigamente a gente chamava isso tapa sem mão, né? Hoje o povo dá tapa com as mãos tudo que tem, né? Mas antigamente a gente fazia isso. Aí, pessoal, como eu disse a vocês, assim, minha mediunidade é mal assombrada, assim, que eu não vejo nada. Nem naquela hora, minha gente, que é a hora que os portais se abrem entre a espiritualidade e a terra, que horário? 3 horas da manhã. Olha, tá vendo? E o portal, minha gente, é a geladeira. Viu? Ninguém vai 3 horas abrir geladeira, pelo amor de Deus. Viu? Tem lá também, tem, meu irmão, no livro do Espírito? Tem não, viu? Mas, ó, por quê? Porque abre os portais. Então, nem nesse momento, eu vejo nada. Como diz o Matuto, nem uma panela se bole. Para dizer, o que foi isso? Não. Então, eu não vejo nada. Então, Papai do Céu, como é bom o tempo todo, eu disse, rapaz, eu vou mandar esse poeta para a Terra. E eu sei que ele não vai ver muitas coisas, nem ouvir, mas eu vou mandar poesia para ele, porque ele escreve a poesia e diz que é ele que escreveu, e o povo vai acreditando, e ele também, né? Aí, no dia de finados, eu disse, rapaz, eu vou escrever uma poesia sobre a morte, porque eu sei que você não tem medo de morrer, né? Porque não existe morte, né? Tem? Só não tem pressa, né, minha gente? Porque a gente vai fazendo uma chantagem com Deus, né? A gente vai fazendo assim, Deus, não me leva agora não, porque meu filho nem se formou ainda, né? Aí como se Deus dissesse, eita, é mesmo, ó, o filho de Edgar nem se formou, então deixa ele viver mais um pouquinho, né? Aí quando meu filho se forma, diz, mas Deus não deixa agora não, que ele ainda nem casou, né? Eu quero ser avô. Aí Deus diz, é verdade, deixa o filho de Edgar ser pai para poder. Então a gente vai fazendo uma chantagem assim, né? Achando que é Divaldo, viu? Que Divaldo é que ia partir antes e Deus disse, não, deixa ele mais um pouquinho para fazer um trabalho, né? A gente acha que ele é Divaldo, né? Com 94, 8 foi? 98, né? Esse. Mas aí, sim, aí eu disse, vou fazer uma poesia sobre a morte. E quando eu escrevi a poesia, que eu terminei, aí me veio uma voz, que eu chamo de inspiração, e disse assim, poeta, por que tu não faz a segunda parte como se fosse a morte respondendo? Ah, disse, é mesmo, né? Aí terminei a primeira parte e fiz a segunda parte como se fosse a morte respondendo. Aí vou dizer a você, o nome dessa poesia é Diálogo com a Morte. E eu digo assim para a morte, és o véu que encobre o dia, és o contrário da sorte, não respeitas nem o tempo, busca o fraco e o mais forte, te chamam de tantos nomes, onde um deles é a morte. Quem é você nessa estrada? Por que leva os entes meus? Por que leva os mais crentes? Por que busca os ateus? És um anjo da maldade? És um arcanjo de Deus? E quem é a tua mãe? Ela vive eternamente? Se vive, se tu não ceifas, por que leva a gente? E teu pai não vê teus atos, se não vê onde é mente? Me explica o teu trabalho, tua função de cada dia, porque és o fim da linha, um verso de agonia, e mesmo sendo inverso, ainda inspira a poesia. Te peço antes de vir, me levar contra a vontade, me diga, não me esconda, fale com sinceridade, por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade? Por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade, né? Aí a morte me responde, não sou mal como tu pensas, desconhece a minha essência. Nas leis que regem teu mundo faz parte da ciência. No dicionário de Deus, o meu nome é providência. Eu não sou o fim da linha, sou apenas o começo. Carretel do universo, onde às vezes pago o preço do débito que não é meu, a culpa que não mereço. Por que dizes que sou o fim? Pois se tudo é infinito, se tens fé no Pai maior, por que crias esse mito, dizendo que meu silêncio ecoa como um grito? Entendas que nada acaba, tudo é transformação, que o que finda nesse plano vive em outra dimensão, que a saudade de quem foi tem outra conotação. Aprendas com a natureza, onde tudo é harmonia. Quando levo a bela noite, pela manhã eu trago o dia, pois quando acaba um verso é que nasce a poesia. Lindo demais essa poesia. Não, né, gente? Foi eu que escrevi. Pensa que coisa bonita. Não. Aí, semana passada eu estava no centro, aí eu falei, né, essa questão da minha mediunidade. Aí tinha uma irmã, trabalhadora da casa, que é médica, que antes eu fui tomar um passo, né? Aí ela disse, Edgar, se tu soubesse os irmãozinhos que entraram contigo na sala de passo,
Aí eu digo, mas é pelo menos de luz, né? Para ajudar o poeta na caminhada. Aí eu disse, não, era. E era um monte de matutinho, ó. Aí eu disse, mas rapaz, eu não vejo nenhum, né? Aí eu fico pensando assim, eu estou fazendo uma palestra aqui, vocês todos olhando para mim, e um monte de poeta matutinho aqui, atrás de mim, dizendo, poeta, diz aquela outra, eu não escuto nada, vê que trabalho danado, né? Mas aí eles me inspiram através dessa poesia. Aí, esse aqui é o horário do Mechão, viu, minha gente? Aí eu fiz esse livro aqui, ó, Quando Acaba um Verso, aqui nessa poesia, que é um livro só de cordéis, que um dia eu fui até para Aracaju, aí eu levei um monte de cordel, a irmã disse, Edgar, por que tu não faz um livro só com cordéis? Aí eu fiz esse livro, é só cordéis, e para quem não está vendo poesia nem na hora por dia, eu fiz esse livro aqui, Minutos de Poesia, que é para ver uma poesia por minuto, viu? Mas é para abrir, escolher uma página e ler uma poesia. E ver se essa poesia serviu. E o mais interessante é que esse livro é mediúnico, viu, minha gente? Eu vou fazer outro mexão aqui, eu tenho um espaço lá na Madalena, chamado Espaço Five Star, que é um espaço de empreendedorismo, onde a gente tem umas salas que a gente aluga e tal, e vai muita gente da área de empreendedorismo e tal, que não é nem espírita. E eu digo, rapaz, abre uma página aqui. Rapaz, o cara só abre na página certa. Eu digo, esse homem que é mediúnico, né? Porque só eu sou espírita. Mas depois vamos conhecer lá, a gente tem o Café da Marisa lá, a gente tem um auditório, tem sala para consulta, que eu também sou terapeuta, viu? Eu sou psicanalista. Quem quiser fazer terapia comigo, eu trabalho com as músicas, trabalho com escrita, para que a gente possa perceber o nosso inconsciente através da escrita. Então, quem quiser, pode ir lá. E quem quiser fazer também psicanálise, nós temos um curso lá chamado Ressignificar a Escola de Psicanálise. Então, se vocês quiserem, é bom demais fazer psicanálise, viu? Que a gente começa a enxergar a vida com outros olhos. Viu? É muito bom. E se fizer poesia, aí pronto. Aí você vai virar um Thundercat, viu, minha gente? Mas, ó... Aí meu irmão ali, me lembrei dele agora, ele disse, Edgar, mas vai ter Juvita hoje, então vamos embora que vai ter Juvita. Juvita é do poeta Amazã, e Juvita é o seguinte, é uma mulher que veio para a Terra, pode ser um homem também, tá? Ela veio para a Terra, não fez o serviço de direito e foi para além antes do tempo. Ela fez o contrário de Divaldo. E Amazã disse assim, Juvita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente, no dia de carnaval, para o hospital foi levada e depois de internada, entrou em coma profundo, ficando um mês apagada, passando uma temporada nas brenhas do outro mundo. Porém, nos sonhos seus, muito contente ficou, pois se encontrou com Deus e o Salvador lhe falou, você pode retornar lá para a terra e ficar, pondo em prática novos planos e nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos. Ó, coisa boa, não é não? Juvita, uma mulher feia, dessas que assombra o povo, as pernas cheias de veias, cintura larga de ovo, o narigão de tucano, as orelhas de abano, canela de bem-te-vi, fazia alguma ginástica, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma tranquilamente, porque Deus lhe garantiu quanto? 40 anos para frente, né? Chamou um cirurgião, fez logo uma relação do que queria ajeitar, testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar. Ó, fez uma lipoescultura, deu um trato nos cabelos, ficou com a estatura, o corpo do modelo, busto siliconado, bumbum arrebitado, pele fina reluzente. Recebeu alta final, mas na porta do hospital sofreu um trágico acidente. Ó. Um acidente fatal, veja só que resultado, na frente do hospital não tinha se operado. Foi isso que aconteceu, Juvita as botas bateu, foi vela preta e caixão, mas quando chegou no céu, procurou o Pai Fiel pedindo uma explicação. Olha a intimidade dela. Aí ela disse assim, me responda, Pai amado, me diga por favor, conversamos mês passado e na conversa o senhor me garantiu sem segredo que eu não morri tão cedo. Mas, no entanto, eu morri. E Deus responde seguro. Juvita, desculpa, eu juro que não lhe reconheci. Mudou tanto que nem Jesus reconheceu. Aí o interessante disso tudo, que Juvita vai ficar na memória de vocês. Viu? Eu vou dizer umas 20 poesias, vocês só vão se lembrar de Juvita. Aí um dia desse eu estava fazendo um trabalho em Igaraçu, e eu moro no Paulista, né? Eu moro no Janga, e eu ia fazer um trabalho no Recife, no CEP, de noite. Então, quando eu saí da biblioteca no Igaraçu, aí a gente passa Igaraçu, Abreu e Lima, né? Caetés, Abreu e Lima, Paulista. Quando eu cheguei em Paulista, assim, faltava Olinda e Recife ainda. Aí eu disse, rapaz, eu vou ligar pro rapaz lá e vou dizer a ele que eu estou cansado demais. E era só a participação lá, a vaidade do poeta, era só a participação, né? Eu disse, rapaz, ele bota outra pessoa lá, né? Aí quando eu parei assim para
para ligar para ele, né? Aí me veio uma voz interior, os matutinhos atrás de mim, assim, aí me disseram assim, Jovito, como que diz, acho que melhor tu ir, né? Aí eu fui, fiz o trabalho, muito bom, por sinal, e no final a irmã chegou assim para mim e disse assim, poeta, era exatamente aquela poesia que você disse que eu queria escutar nessa noite. Né? E quantas vezes a gente deixa de fazer um trabalho que a gente está cansado, a gente não vai, né? E às vezes tem uma pessoa lá no centro, ou no trabalho da gente lá, dizendo assim, poxa, queria tanto que o poeta viesse hoje, né, para dizer um verso, né, ou para me dar um abraço. E às vezes a gente deixa a vida passar, porque a gente está cansado, porque a gente vai assistir um jogo, vai assistir a novela, e a vida vai passando, né? O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu acho linda demais, que ele diz assim, que a vida seja curta, mas que não seja pequena. É que a gente possa viver 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas que nossa vida tenha um propósito, que ela não seja pequena, né? Porque a gente tem uma vida pequena, isso é triste demais, né? E é isso, minha gente, porque senão pode ser que o Papai do Céu leve a gente, feito Jovita, foi, né? E a gente não consiga cumprir nosso trabalho. E um dia desse, rapaz, engraçado, mas eu fui fazer uma cirurgia, que minha mãe deixou uma herança para mim, minha mãe deixou varizes para mim. Qual homem que tem varizes? Só eu, ó. Aí eu fui fazer a cirurgia, quando eu estava lá, aí o enfermeiro entrou na sala, tinha eu e 5 senhoras, assim. Aí ele olhou para mim e disse, rapaz, que danado tá fazendo aqui, né? Eu disse, não, fazendo cirurgia de varizes. Ele disse, oxi, tá aí no canto certo mesmo? Eu disse, estou. Aí na hora eu me lembrei de Jovito, ó. Eu disse, rapaz, Papai do Céu, será que eu estou indo, hein? Tá de umas varizes? Não, deixa, irmã, que meu filho não se formou ainda, não, olha chantagem, né? Mas não parti, não, senão vocês são tudo médicos e estão me vendo aqui. Mas é isso, é aprendizado, meus irmãos. E a gente, quando eu falei de poesia para vocês, é porque a gente tem que ver poesia todo dia na vida da gente. E a poesia, ela se mostra de várias formas, né? Por exemplo, eu fiz até esse cordel aqui, ó, Maria, Mãe de Jesus, porque eu acho muito interessante algumas religiões, que eles ficam dizendo assim, mas rapaz, os católicos é um negócio com Maria, né? Aí eu disse, rapaz, é porque Maria é somente a Mãe de Jesus, né? Pouca coisa, né? Ela veio para a terra, aí Papai do Céu diz, ó, tu vai ser só a Mãe de Jesus, né? Aí o povo fica tipo assim, né? Maria. Aí um dia desse eu ouvi falar uma história que tinha um viaduto lá em, eu não sei se é Gravatar, que o povo ficava pulando, né, do viaduto. Assim. E botaram uma estátua de Maria lá. E disse que diminuiu, né, o nome. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma poesia sobre isso. Mas aí eu tinha escutado outra história, eu disse, vou fazer baseado em outra história. Aí eu escrevi Maria, Mãe de Jesus, onde eu digo assim, ó. Na clínica, uma senhora aguardava atendimento, mulher dura e sem fé resmungava seu lamento e era de mais notório o seu descontentamento. O médico, doutor Bezerra, pede para a senhora entrar, se desculpa da demora e começa a estudar a ficha da paciente, tentando lhe acalmar. Aí ele diz assim, paciência, minha amiga, atenderei você agora. Tome sempre esse remédio de 4 em 4 horas e quando for se deitar, reze para Nossa Senhora. Aí ela diz, seu doutor, peço desculpas, um exemplo eu vou lhe dar. Na minha próxima consulta, se acaso o senhor faltar e sua mãe estiver aqui, ela pode me tratar? Aí ele diz, minha mãe é muito humilde, não tem minha formação, confesso, não entendi a sua indagação, por favor, seja mais clara na sua observação. Aí ela diz, quem morreu por nós foi Cristo, acho que não foi Maria. Jesus curou os leprosos, que ela não curaria. Se o senhor é o doutor, por que ela me trataria? Eu gostei de seu exemplo, da sua observação, tentarei lhe responder, preste muita atenção, cada um tem seu trabalho, importância e missão. Então façamos de conta que a senhora está doente e que não pode vir aqui, pois está com o corpo quente, e liga para minha mãe, pois ela é sua parente. E pede por telefone para minha mãe Maria, que eu, o filho dela, atenda-lhe nesse dia um pedido de mamãe, porque não lhe atenderia. Isso mesmo, minha amiga. Só Jesus pode tratar, pois ele é o doutor, que veio para nos curar. Mas um pedido de mãe, ele nunca vai negar. Pois quando o corpo ferido descia daquela cruz, muitos poucos entenderam do amor que nos conduz. Mas uma mãe entendeu. Maria, Mãe de Jesus. Menina não, velho.
Como diz o Matuto, chega na rua com um negócio desse, né? E é eu que escrevo essas coisas, viu, minha gente? Deus é bom demais, não? Aí quando eu escrevo isso, eu digo, rapaz, não foi eu que escrevi isso, não. É bonito demais. Aí, pessoal, isso é poesia. E a gente está faltando ver poesia na vida. Mas se a gente não lê muita poesia, vamos pelo menos assistir um filme poético. Não um filme que esteja falando poesia, mas um filme que nos passe alguma coisa. Eu adoro assistir filme, que quando termina o filme eu digo assim, meu Deus, que tamanho foi isso que aconteceu? Eu tenho que pensar, né, gente? Porque a gente está deixando de pensar, né? É umas séries curtas, é umas músicas pequenas, é uns livros sem... Um dia desse eu cheguei numa escola, aí disse assim, meninos, o meu projeto, né, na escola, eu disse, ó, lá na década de 70, tinha um homem negro, periférico, que era servente de pedreiro, disse, rapaz, não vou ser mais servente, não. Vou ser boêmio, vou escrever poesia. E ele brigando com a mulher, porque mulher tem essas coisas, né, mas brigar com a gente quase não faz coisa errada, né, e mulher é um nervosismo danado, né. Aí, ele escreveu, ele estava no jardim assim, ele escreveu para ela com raiva dele, ele escreveu assim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já está terminando o verão, por fim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava meus sonhos, enfim. Né? Quem escreveu isso? Cartola, né? Aí eu cheguei na escola e disse, ó, menino, não é nem na minha idade, viu? Mas vou dizendo, Cartola escreveu isso. Aí eu disse, quem é os poetas de hoje? Aí o menino disse, professor, é MC alguma coisa. Aí eu disse, não vou ter preconceito, né? Aí eu disse, tudo bem, meu filho, mas diga o verso aí desse poeta aí. Aí ele disse assim, ele começou bem, eu chego a me empolguei, ele disse assim, bom dia, princesa. Aí eu disse, eita, isso aí coisa boa. Mas depois, minha gente, o negócio foi se desmantelando. E eu pensei que a diretora ia me expulsar da escola com esse menino. Eu não vou nem dizer, porque senão o centro não me chama mais. Mas eu estou dizendo isso, mas tem muito poeta surgindo. Aqui no Recife, por exemplo, tem Martins, que é cantor, que é um poeta grande, né? Tem muitos poetas, a gente só precisa enxergar a poesia. Por exemplo, para a gente enxergar a poesia, Roupa Nova cantou uma música que diz assim, ó, o nome da música é Começo, Meio e Fim. Como é o começo? Você nem começar, vamos lá. Começo, meio e fim, ele diz assim, eita, eu estou com outra canção aqui na mente. Eu não vou me lembrar, não, começo, meio e fim. Não é o começo, minha gente. Ah, lembrei. A vida tem sons que para a gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. Não, precisa aprender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim. E tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que, para a gente ouvir, precisa entender a começar de novo. É feito tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção, que fale de amor, que faça sonhar, que bata mais forte esse meu coração. E no final ele termina ainda dizendo assim, coração, se apronta para recomeçar. Coração, esquece esse medo de amar de novo. Isso é lindo demais, né, minha gente? Só que a vida ela tem sons que, para a gente ouvir, a gente precisa prestar atenção. Porque se Deus, Jesus, manda para a gente as coisas e não manda num livro, não manda num filme, ele está mandando uma música. E quais são as músicas que a gente está escutando? Né? Quando eu vinha para cá, eu estava escutando uma música de um poeta chamado Leonardo Bastião. Leonardo Bastião não. Flávio Leandro. Flávio Leandro ele tem uma música que eu disse, rapaz, isso é mediunizado, estava escrevendo um negócio desse. O nome da música é Mudança. Ele escreveu assim, ó. Minha gente, como é que pode, hein? Poeta tão novo está esquecendo as coisas, né? Hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar um pé no freio, sem pensar no fim. Ó que maravilha, viu? Arrumar minha gaveta, botar tinta da caneta no meu coração e dizer um eu me amo toda vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores para te dar quando tu fores flor do meu jardim. Animar essa pessoa que andava vagando à toa, mas que mora em mim.
Quando eu mudo, o mundo muda, entra na minha dança. Quando eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo, o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Isso é lindo demais, né? Isso é Jesus que manda, rapaz, para o cara escrever um negócio desse. Né? Ler um livro, colher flores para te dar quando tu fores, flor do meu jardim, né? E arrumar uma caneta, né? E botar tinta na caneta do meu coração, ó. E o mais lindo de tudo, e dizer um eu me amo toda vez que a voz do mundo me disser que não. Quantos nãos a gente leva na vida e isso nos entristece e a gente fica aperreado e não sabe mais caminhar. Aí o que é que a gente tem que fazer? Eu sei que vocês nunca levaram muito não na vida, mas se por acaso vocês levaram não, vocês escrevam uma poesia. Peninha, ele tinha uma namorada que ele gostava muito, e a namorada um dia chegou para ele, ó homens, quando a mulher disse assim, vamos dar um tempo, é porque acabou, viu, minha gente? Isso é só a saída. Aí a namorada do Peninha disse, ó, vamos dar um tempo aí. E ele, diante dessa dor de não poder viver esse amor, ele podia ter feito qualquer besteira, aí ele escreveu uma poesia. E ainda ficou rico, foi que bom. Ele escreveu assim, tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não tenho caminho, eu não me acho, vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma pureza muito estranha, mais carinho, mais calma, mais alegria, no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar de uma paixão inesperada por outra pessoa. Miserável, né, rapaz? Mas aí eu disse o seguinte para ela, eu disse, vê que maravilha, vê que evolução, né? Ele disse assim, mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim, eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos, amanhã será um novo dia, e certamente eu vou ser mais feliz. Aí, o que eu acho interessante, um dia desse eu fui para uma palestra, um evento de arte espírita, aí a menina disse assim, ela estava no palco, ela disse assim, eu acho que o espírita só pode cantar ou fazer arte espírita. Aí eu disse, pelo amor de Deus, não diga um negócio desse não, né? Aí quando ela saiu, que eu não ia dizer na frente do povo, aí quando ela saiu, eu disse, minha irmã, explica isso aí. Ela disse, não, é porque o povo canta umas músicas que não é espírita, um negócio. Eu disse, minha amiga, na minha palestra, eu não disse um verso espírita ainda. Só que é o seguinte, a gente tem que entender que os espíritos não são espíritas não, viu, minha gente? Os espíritas são espiritualistas. Então é algo maior aí, né? Vivencia tudo que tem no universo. Então, se você não encontrar Jesus em Juvita, se você não encontrar Jesus em Peninha, nessa evolução espiritual que ele está cantando, é porque está faltando a gente entender a mensagem. Então, Jesus, como com Pedro lá, ele está nos deixando poesia a todo momento. Mas não, a poesia eu só vou encontrar no centro espírita. Aí o que, é que a gente faz, que eu disse lá do prefeito, a gente divide em vez de juntar. Porque, vê bem, ó, quando a gente está angustiado, aí Jesus disse, vou mandar uma poesia para um cantor dizer para o povo. Quem cantou foi Vanderly. E ele disse assim, sabe o que eu mais quero agora, meu bem? É sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todos os desenganos. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? É morar no interior do meu interior. Para entender porque se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo para viver, me deixe aqui, pode sair. Ele disse para a dor dele, deixar ele no centro e fosse embora. Aí Jesus disse, vamos complementar isso, vamos mandar uma música para o padre Marcelo Rossi cantar para complementar. E Marcelo cantou assim, Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real no meu viver. Entregue sua dor, os seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui
para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Vê, poesia, né, minha gente? Quantas vezes a gente escutou essas poesias percebendo as entrelinhas que tem nesses versos? Que eles estão falando de Jesus de uma forma diferente, né? Aí, meus irmãos, para encerrar a minha participação, eu queria encerrar com uma poesia que eu fiz para minha mãe. Minha mãe foi minha inspiração da vida, e minha mãe partiu. E o interessante é que, como eu disse a vocês, eu não escuto nada, então quase eu não sonho com minha mãe. E uma vez, quando no Seara de Deus tem cartas psicografadas, né? Aí eu vou lá trabalhar no centro, e eu fico dizendo assim, estou trabalhando aqui, não quero nada, mas se manhã mandar uma carta, né? Eu recebo, que bom, né? Só que manhã, quando estava em vida, ela era assim, sabe? Imagina aqui o rapaz recebendo as cartas, tem uma fila de desencarnado, e manhã está na fila para me trazer a carta, né? Só que quando vai chegando a vez dela, aí ela olha assim para trás, aí deve ter uma senhorinha assim, ela diz, e a senhora? Ah, eu queria mandar uma carta para o meu filho que está precisando. A minha mãe fala, não, então passa na frente. Então eu nunca vou receber carta de minha mãe, porque ela sai mandando o povo passar na frente. Porque em vida ela era assim. Aí um dia eu sonhei com minha mãe, e minha mãe dizia, que eu sou Edgar Júnior, dizia, Júnior, pega um papel e uma caneta e escreva aí. Então no sonho eu começava a escrever, e ela dizendo, meu filho, a vida é isso, a vida é aquilo, ó, e eu... Quando eu acordei, eu corri para pegar uma caneta e um papel material, para não esquecer. Quando eu fui escrever, eu não me lembrei de nada. Ela disse, mãe, não faça uma coisa dessa não, porque eu já não vejo nem escuto nada. E quando a senhora manda uma carta, eu não me lembro. Aí ela me mandou uma frase que eu não esqueço, que ela disse assim, ore, já é hora do amanhã. Vê que lindo, né? Ore, já é hora do amanhã. O que é que ela quis dizer com isso? Tenha fé e não espere para depois, porque o amanhã é agora, né? Ore, já é hora do amanhã. Para a gente fazer, a gente não ficar esperando. Depois que ela disse isso, eu fiquei meio avexado. E agora, todo dia para mim, é um dia de fazer alguma coisa. De impactar alguém e de trabalhar. Aí, quando eu fui em Patos, na Paraíba, eu estava olhando a nossa casa lá. E a casa era bem grande, só que ela estava bem pequenininha. Porque quando a gente é pequeno, tudo é grande, né? Aí eu disse, ô tio, essa casa diminuiu. Eu disse, é porque construíram uns prédios e foram imprensando ela. Aí quando eu vi aquela casa ali, me lembrei quando eu era criança, Júnior, lá em Patos, eu me lembrei de uma poesia de Chororó, que ele disse assim, espera minha mãe, estou voltando, que falta faz para mim um beijo seu, o orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, apenas sou mais um que se perdeu. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, as coisas que falou quando eu parti. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu saí. Hoje eu já sei, mãe querida, as lições da vida eu aprendi. Tudo que eu queria tão distante, eu sempre tive tudo, e tudo está aí. Peguei a viola e a sanfona que eu tocava, deixo um bolo de café em cima do fogão de lenha, uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, seu filho vai voltar. Eita, sério. Aí eu escrevi para minha mãe uma poesia chamada Se Você Voltar Amanhã, onde eu digo assim, manhã eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras de verdade. Quando você foi embora, partiu na mesma hora um pedacinho de mim. Bem tristinho eu fiquei. Me desculpe se errei, sou apenas um menininho. Se você voltar amanhã, toda manhã eu te beijo, trago rosas lá do mato e te encho de desejo. Desejo para você ficar, nunca mais vou te largar, vou grudar no teu cangote. E quando você me chamar, do seu lado eu vou estar antes que a senhora note. Declaro minha mãezinha, não vou mais aperrear. Tomar banho no riacho, só se a senhora deixar. Vou me deitar bem cedinho, roubar a fruta do vizinho, juro que não faço mais não. E quando contigo andar, prometo que não vou soltar mais nunca a tua mão. Se você adoecer, te prepara um remedinho, lava os pratos do almoço, de manhã corto o capim, dou comida para a galinha quando for de tardezinha. Se a senhora melhorar, bota o rádio lá no quarto e cala os bichos do mato, manda a senhora rezar. Se você voltar amanhã, prometo me comportar. Quando não tiver comida, nunca mais eu vou chorar. Vou me deitar para dormir, pois assim não vou sentir fome nenhuma fraqueza. Quando um dia eu crescer, nunca mais quero te ver vivendo nessa pobreza.
Quando eu crescer, mamãezinha, não vou ser feito pai que um dia nos deixou numa tristeza sem fim. Quero ver você velhinha, assentada na cozinha, desbulhando o feijão, e quando em casa eu chegar do trabalho, eu vou te dar um cheiro no coração. Mãe, eu não quero mais morar com minha madrinha, não tenho dormir. Eu quero minha caminha, suas histórias escutar, no teu colo me deitar e ficar fazendo manha. Quando meu lençol cair, não quero nem me engolir. Deixe que a senhora apanha. Pede para papai do céu, para a senhora voltar. Se eu levasse a mãe dele, sei que não ia gostar. Quero ver o teu sorriso. Se quiser eu improviso uma frase bem bonitinha. E vou para o céu te mostrar, pois aqui só vou ficar se você voltar, mãe. Essa eu fiz para ela. Meu povo, ó, vendo na hora. Mas, já que eu tenho um minuto, né? Já que eu tenho um minuto, vou recitar uma poesia para meu pai. Porque meu pai, ele foi o contrário de minha mãe. Meu pai foi um homem que bebeu muito, fumou muito, viajava muito, era muito ausente. E minha mãe dava o suporte. E uma vez, eu estava lá em Itapissuma, e, na verdade, minha passagem de vida com meu pai, disse, rapaz, como é que a gente vive uma vida com uma pessoa e não se encontra? Eu não me encontrei com meu pai. Ele foi-se embora e eu não me encontrei com ele. E um dia eu estava lá em Itapissuma, e tinha um rapaz vendendo rede, meu pai vendia rede, ele saía de Patos para o Paraná para vender rede. E tinha um rapaz vendendo rede, eu estava comendo aquele peixinho ali na ponta de Itapissuma, de Itamaracá, e quando eu vi esse homem vendendo rede, eu me lembrei do meu pai, porque uma voz interior disse, só teu pai. Quando eu olhei, eu me lembrei do meu pai. E aquele cara, um homem assim, de 35 anos, tá, um jovem, né? E eu disse, rapaz, esse cara não vendeu uma rede. E eu fiquei pensando na angústia dele. Aí eu me lembrei do meu pai. Eu disse, meu pai viajava no Paraná. E eu acho que, às vezes, ele não vendia uma rede. E ele pensava assim, eu deixei em paz minha mulher e 3 filhos, e eu não tenho R$1 para mandar para eles. O que é que ele fazia? Bebia e fumava. E, às vezes, a gente julga as pessoas, mas não sabe a trajetória das pessoas, né? E quando eu vi aquilo, eu disse, mas rapaz, que verdade danada, né? E quando eu fui para o funeral do meu pai, lá em Patos, e eu vi no corpo dele, pensando assim, poxa, a gente não teve esse encontro. E eu andando no corredor da casa dele, aqueles corredor grande, eu vi, como diz o Matuto, um retrato meu na estante da casa dele. E eu disse assim, meu pai nunca disse que me amava. Calma essa hora, viu, meu gente? Aí eu disse, mas tinha uma foto minha na estante da casa dele. Aí eu escrevi assim para ele. Foi embora o meu pai, o meu legado, e um pouco de mim também morreu. Cada passo que dei não foi só meu, cada escolha que fiz tem seu traçado. Se já quis de outra forma ser amado, esperando ter dele outra lição, aprendi que o amor não tem razão, cada amor tem seu jeito, seu formato, hoje guardo, meu pai, o seu retrato, e a lembrança de ti no coração. A presença não foi nossa aliada, o carinho não esteve ao nosso lado. Mas na vida nem tudo é marcado pelo beijo ou a lágrima derramada. A presença de ti está registrada pelo ato que vi no último dia, quando a dor no meu peito se estendia, por achar que não era importante, a minha foto estava em sua estante, no local onde ele sempre via. Aí eu escrevi isso para ele. Mas mais interessante de tudo isso é porque quando eu terminei uma palestra um dia desse no centro, aí uma senhora veio com um bilhetezinho, era um bilhete de painho, ó, ele dizendo, meu filho, eu te amo, e eu estava assistindo sua palestra. Aí eu disse, vixe Maria, é de graça assistindo minha palestra, vê? Acabou, acho que ele nunca entrou nem na igreja, os irmãos espirituais foram lá, pegaram ele, e ele disse que foi permitido para vir assistir minha palestra. Vê que coisa grande, né? Aí às vezes a gente é feito Pedro, a gente não acredita em nada, né? E Jesus está nos mostrando todo dia um verso de poesia, nos mostrando uma palestra, porque minha gente, Edgar está aqui dizendo os versos para vocês, mas vocês não vieram ver Edgar, não. Vocês vieram ver Jesus através do poeta Edgar. E isso é que é a importância da vida. E o maravilhoso do Espiritismo é isso, que a gente não tem nenhuma pessoa que esteja acima de vocês. A gente tem apenas um palestrante que sabe dizer uns versos e que vem aqui dizer para vocês. Mas que todos nós somos iguais, acertando e errando de vez em quando, mas aprendendo todo dia. Então eu espero que esse momento que eu estive com vocês aqui seja um momento que vocês possam vivenciar mais a poesia e principalmente aprender com esse momento de hoje, viu? Então, um cheiro grande no coração de vocês. Eu trouxe os livros ali, quem quiser olhar depois, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado. Meu Instagram é Poeta Edgar, viu? Pode seguir lá, poeta. Obrigado, meu amigo.